Olá, bem-vindos. Eu sou a Cláudia, administradora do canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Gratidão a você que nos visita pela primeira vez, gratidão a você que já é inscrito no canal e nos acompanha nesses 5 anos de existência, gratidão àqueles que são membros e ajudam o canal dessa forma, gratidão pela confiança depositada em nós até hoje, pelo suporte e apoio nesses 5 anos de existência. Estamos aqui ajudando aqueles que desejam despertar e expandir suas consciências. Como sempre, eu estou aqui com a minha colinha e te convido, se você ainda não é membro, clique na página inicial do canal e escolha uma das 2 opções. E se você é inscrito, te pedimos para rever a sua inscrição, se está tudo certinho, para rever o sininho de notificações, porque nós tivemos uma informação essa semana de que muitas pessoas foram desinscritas do canal, se há essa palavra, né? A inscrição foi retirada, o sininho de notificação foi desativado e as pessoas ficaram um pouco perdidas e depois, quando nós falamos a respeito, elas foram lá e viram que realmente não estavam inscritas no canal, tinham sido desinscritas e não estavam mais recebendo nenhuma notificação da nossa parte. Então, algumas pessoas tiveram também dificuldade em comentar e até em deixar um like. Mas a gente segue, o algoritmo aqui mudou, como mudou também lá no Insta. Então, é como a gente, assim, estivesse escondido, né? Estivesse escondendo a gente, um conteúdo muito significativo, com mais de 4.000 visualizações, por exemplo, ele não é recomendado, e isso a gente sabe que acontece por não haver um interesse real naquilo que é mostrado. Enfim, a gente não se esquenta muito, ainda não apareceu por aqui, eu vou chamar Lua. A gente não se esquenta muito, mas, de certa forma, é preocupante, porque, nesse tempo específico, precisamos alcançar mais e mais essências que estão aí adormecidas e, quando acordam, quando despertam, têm questionamentos. Muitas vezes, elas não gostam de ser acordadas assim, sem entender nada, querem entender tudo com muita rapidez, e é preciso paciência e compreensão, e a gente vai se entendendo. Deixa eu chamar ela mais uma vez. Lua, vem cá, minha filha. Filha! Ah, ela chegou, pessoal. Então, não dá para continuar o conteúdo sem mostrar a fofosa, né? Vem cá. Aqui, onde é que você estava? A gente estava aqui, opa, perdão, espelhando você. Oi, perdão, segurei mal você, meu amor. Fala aqui com o pessoal. Oi, pessoal, eu sou a Lua, eu sou a mascote do canal Lightworkers. Todo mundo me ama, eu amo todo mundo, eu amo minha mamãe. Opa, tá tudo bem? Você tá bem? Você tá sentindo alguma coisa no ar? Então, é muito gratificante também quando a gente consegue manter uma conversação, né, entendendo que nós somos fractais uns dos outros, com pessoas que têm pesquisas e informações diferentes e compartilham conosco. Estamos aqui também para aprender com vocês. E nossas pesquisas se completam e naquilo que elas não se encaixam no momento posterior, elas podem vir a se encaixar e mostrar uma imagem totalmente diferente daquela que estamos tendo agora. Então, enviem suas pesquisas, aquilo que vocês têm como informação, aquilo que vocês podem pensar a respeito de um conteúdo que diverge do nosso, e juntos a gente não vai brigar nem discutir pela razão, nós vamos nos complementar, não é? Em conexão uns com os outros e conectados à fonte criadora. Vamos falar sobre os últimos conteúdos,
né? Alguns conteúdos aí foram complexos, sobre a Terra, o início, o meio, e hoje a gente vai completar falando sobre o fim, não é? Falando sobre esse complexo gerenciamento, esse sistema de controle, e nós vamos sair de uma situação, e para sairmos nós precisamos saber exatamente qual é a situação na qual nós estamos envolvidos, e nós vamos passar por um evento chamado a Ascensão Planetária. Queremos passar da forma mais consciente e pacífica possível, em termos energéticos. Então, nós temos aqui no canal algumas playlists para vocês disponíveis. Nós recomendamos a playlist Viagem ao Passado Primordial. Vamos mostrar aqui mais um pouquinho. Oi, pessoal, tudo bem? Lambeijocas, abraços. Vou deixar minha mamãe falando. No final do conteúdo, eu volto para me despedir de vocês, se eu não estiver dormindo, se eu não estiver fazendo alguma outra coisa aí pela casa. Tá bom? Olha lá. Mamãe te ama. Mamãe te ama. Oh, minha flor, minha bebê. Tem gente que não gosta dessa parada, né? Mas não tem como. Só lamentamos. Porque é nesse momento aqui também que ela envia amor para vocês. A gente participa. Chega mais para cá, ó. É pura paz, gente. Teve uma pessoa aqui em casa ontem e ela olhou para a lua e falou assim, nossa, mas como ela é amorosa, né? Ela tem uns olhinhos amorosos. Eu falei, ela é puro amor. Né, minha querida? Você está quase dormindo. Vamos deixar ela aqui um pouquinho, então. Ela está se jogando toda, está amolecendo assim. Vamos lá. Então, essa playlist a gente recomenda, Viagem ao Passado Primordial, é muito interessante, é uma cápsula do tempo, onde a gente vai, volta, e a gente vai complementando informações. E vamos lá. Vai lá, Lu. Depois eu te chamo no fim, o pessoal vai você, tá bom? Quando eu te chamar, você vem, hein? Então, nós já sabemos que os Asimovs chegaram aqui e, sem ficar muito presos a detalhes, sendo objetivos, eles encontraram um espécime, o hominídeo, né, habitando a superfície da Terra, e, através de alterações genéticas, através de alterações energéticas, eles transformaram esse hominídeo em Lulu, destinado à servidão. E depois ele virou um Lamu, que em sumério significa enlameado. Então, você vai pesquisar a respeito disso, quando foi dito que o homem veio do barro, não é? Então, Lamu, em sumério, significa enlameado, também é o nome de uma divindade ali do panteão, e depois de alterações, milhões e milhões e milhões de anos depois, surgiu quem? O Homo sapiens. Aí a gente dá um salto muito grande, porque a gente não vai ficar falando sobre o Australopithecus, o Neandertal, todas as, né, fases em que a gente passou, nas eras, até chegar ao que somos hoje, somos Homo sapiens. Então, nesses conteúdos, a gente está explicando como funciona esse sistema gerenciador de controle e seus controladores, trava-língua? Não, eu que sou enrolada mesmo, que foi construído em cima do sistema dos Asimovs, dos Anuna. Então, a nossa realidade foi moldada em cima de uma estrutura desconhecida por nós, e eles controlam tudo como se fosse uma base, gerenciando aquilo que está acima. E o que está abaixo a gente não pode ver, porque não faz parte da tridimensionalidade, então os nossos olhos tridimensionais não podem ver. Um exemplo aqui, eu vou usar essas pedras que eu trouxe lá de São Tomé das Letras, saudade da cidade, a gente ainda vai voltar lá. Então, nós temos aqui... Então, nós temos aqui, né, uma base invisível, que é a base do sistema de controle, que é aquela que a gente não vê, que está escondida aos nossos olhos. Então, nós temos
aqui, vamos representar por pedra, né? A parte etérica, a parte sutil, a parte energética, vamos botar aqui a parte plasmática. Então, esse aqui é o sistema que a gente tem no momento. E o sistema de gerenciamento a gente não pode ver. Ah, mas a gente também não vê o sutil, o etérico, o plasmático. Tudo existe dentro de nós. Nós temos esses corpos dentro desse corpo aqui biológico, que é o corpo humano, um corpo orgânico, um corpo que se decompõe. Então, a base deles foi a camada que criou esse alicerce, que hoje é a nossa realidade. Então, o que não vemos é porque não temos como ver como humanos, e na história que desconhecemos, ela faz parte do início aí da humanidade. Então, quando eles chegaram, a Terra já tinha hominídeos que já eram essências, eles não eram corpos que andavam sem nada dentro, não eram IAs, não eram automatizados. Então, quando surgiu realmente a espécie humana, nós temos aí a camada da nossa realidade palpável, material, temos o nível etérico, temos o plasmático, o energético, as pessoas que fazem projeções astrais, os desdobramentos, para onde a gente vai quando a gente se desdobra, sonhos lúcidos, é um simbolismo. Nós somos seres sencientes e ficamos com lacunas na nossa existência, aquela saudade, não é, de um lugar no espaço profundo, e a vontade de saber mais, de ser buscador. Nós não estamos aqui à toa, há um propósito para termos vindo para cá, e nós preenchemos as formas dos azimós, vamos explicar como, e somos essas essências hoje que compõem a humanidade, que está debaixo, por enquanto, desse sistema de controle. Então, essências de toda parte do universo estão aqui, espécies que conhecemos e espécies que nunca ouvimos falar. Então, é algo humano, aquilo que tocamos, para nós é o que existe, é o nosso substrato, é a base de um sistema que é composto por véus de esquecimento. E quando nós entramos no processo de despertar, esses véus vão sendo dissolvidos um a um, cada um a seu tempo e a seu ritmo, de acordo com a evolução do processo de despertar de cada um. Então, a humanidade, como programa, foi sofrendo melhorias ao longo do tempo, mas melhorias do ponto de vista deles, porque não foram melhorias para o nossa expectativa de vida foi encurtada, ficamos apenas com 2 fitas de DNA, sofremos de amnésia, sempre que a vida acabava aqui, voltávamos através de um ciclo encarnacional, vivíamos uma vida, acabava, voltávamos, e até que um dia entendemos quem somos, entendemos de onde viemos e colocamos fim nesse ciclo encarnacional e nos tornamos os quebradores da roda. Com a expansão da consciência, nós tivemos o conhecimento desses outros níveis e estamos aprendendo a acessar cada um, compreendendo como funcionam. Então, despertar é entender que estamos em um jogo que decidimos não aceitar mais essas regras. Entendemos que os sistemas de crenças foram inseridos e grupos de assentamento se espalharam por todas as regiões do planeta e se perpetuam até hoje. Ainda existem representantes dentro de corpos biológicos, essências que estão aí responsáveis por cada região desde os primórdios. É claro, cada clã foi se subdividindo
tendo um desenvolvimento independente, por isso temos e conhecemos culturas antigas ou atuais totalmente diferentes umas das outras, com ideologias diferentes e muito mais que perduram em cima dessa base que nós não podemos ver. E isso foi dando forma aos habitantes do planeta. Por exemplo, se você tem olhos azuis ou verdes, se você tem os olhos claros, essa característica veio de um único ancestral. Então, todos os humanos que têm olhos azuis, olhos verdes, olhos claros, mesmo que nunca tenham se visto na vida, vieram no passado primordial de um único ancestral. Nós somos hoje sapiens, mas nós temos modelos diferentes. É como dizer carro. Você entende o que é um carro, mas existem muitos modelos diferentes, de cores diferentes, que proporcionam experiências diferentes. Agora, a parte legal nisso tudo é que não dá para suprimir o lado energético. É algo cósmico, é algo universal. Por isso, eles criaram essa amnésia, para que o homem tivesse essa parte suprimida e que a sua crença fosse em cima daquilo que mais combinasse com a pessoa. Então, os níveis energéticos estavam presentes, sempre estarão, mas despertar é enxergar a nossa existência no universo como seres energéticos, como seres luminosos. Então, quando tudo parece que vai terminar aqui, na verdade, não acaba, não termina, é o início de uma nova experiência e é tipo no início, vamos lá no início, é tipo uma propaganda cósmica. Olha, existe agora um planeta que possui avatares biológicos disponíveis, porque eles não duram para sempre. Então, a essência pode ser substituída por quem desejar viver uma experiência humana. Eles têm uma genética incrível e vão permitir a sua conexão com as mais incríveis experiências de realidade, de emoções. É meio complexo, mas é como dizer, venha vivenciar experiências imersivas sem fim nesse novo planeta, sem contar que cada essência que veio para cá ao longo de todo esse tempo veio de lugares diferentes, são diferentes, mas todos vieram da fonte, tanto que há essências muito bondosas, como também há essências que são irremediavelmente mais cruéis e não vão mudar. Então, a gente precisa pensar e não ficar comprando o peixe que vendem a gente, não é? Fazer melhorias no hominídeo não significa criação, não são nossos criadores. Os hominídeos já possuíam essências, não eram automatizados, eram conectados com a fonte criadora. Entretanto, essas essências que davam vida aos hominídeos foram sendo substituídas através de uma modificação energética, uma modificação no DNA, genética, entrando num corpo biológico. Inicialmente, para os Azimóis, para os Anuna, não havia problema algum. Por quê? Porque toda a essência que caísse nessa propaganda e entrasse no sistema de controle do planeta Terra era controlada. Então, era a forma perfeita de controlar essências diferentes vindas de diversos lugares através desse controle mental. E durante esses milhões e milhões e milhões de anos, as nossas essências já vivenciaram infinitas coisas, só que nós não lembramos. Foram infinitas existências, isso não só aqui, nós estamos focando o planeta Terra. E nós queremos falar sobre o fim do processo, porque todo ciclo que se inicia, um dia ele precisa ser fechado para dar lugar ao novo. Estamos vivenciando hoje dias incríveis para a humanidade em nível planetário. Estamos nos lembrando de onde viemos, por que estamos aqui e a nossa responsabilidade como humanidade
nos preparando a cada dia para sairmos desse sistema e seguirmos em frente, não caindo mais nas armadilhas dos azimóis desse sistema criado lá no passado. Então, tudo isso, hoje, é o que é, porque é o que garante o acesso às informações que compõem a humanidade. As informações que nós não podemos acessar, algumas foram destruídas lá naquele incêndio proposital da Biblioteca de Alexandria, outras informações estão escondidas em lugares que nós não temos acesso, ainda estão escondidas em lugares que ainda não foram descobertos, e o acesso a essas informações, até milhares de tabuletas sumerianas que foram destruídas propositalmente, colocariam o tripé do sistema pulverizado, derrubariam esse tripé em tempo recorde. Então, para uma ascensão consciente, aqueles que estão despertos precisam encerrar os seus ciclos aqui e levarão em suas consciências expandidas todas as histórias, todas as vivências, todas as experiências e lições aprendidas aqui, e nós vamos sem pendências, sem deixar nada para trás. O despertar é um processo, é um tempo que vamos completando a nossa história como humanos, encerrando questões, aumentando a nossa frequência vibracional em conexão com o nosso eu superior e com a fonte. É aquele tempo onde olharemos para a Terra 3D e, apesar de tudo, lembraremos todas as coisas maravilhosas pelas quais passamos, que são infinitamente mais significativas do que aquilo que vivenciamos de ruim. É o tempo de fechar o ciclo humano para as essências despertas que vão participar dessa ascensão consciente. Então, quando eu estava fazendo esse roteiro que eu estou lendo aqui do lado, uma colinha, eu ainda me enrolo, todo mundo que acompanha, né, essas estreias sabe disso. Então, eu tive assim, meu coração disparou, porque eu fiquei muito emocionada, porque não deixa de ser emocionante a gente pensar no fim dessa epopeia humana, não é? Para nós que estamos no processo de despertar e vamos passar por uma ascensão, chegando a uma vibração mais elevada, a pentadimensionalidade, focando a quinta dimensão, e nós pensamos na nossa história e nós precisamos começar agora a exercer esse desapego do materialismo, voltando ao estado primordial, que, quando entramos aqui pela primeira vez, podemos não lembrar, quando chegamos aqui pela primeira vez, mas ficamos aprisionados porque esquecemos quem somos, entramos na armadilha da amnésia cósmica. Por isso, dentro dos nossos processos, nós temos ajuda, e o despertar mantém essa conexão, e nós entendemos que tudo que existe ao nosso redor foi planejado, e tudo isso que nós falamos é de uma forma muito resumida, porque a complexidade do início do sistema que nós vivemos foram eras, e nós não temos conhecimento de muitas coisas. Por quê? Porque vários historiadores falaram de coisas que nós conhecemos nos livros de história, mas podem muito bem não ter acontecido assim. Nós tivemos aí muitas sociedades secretas, e desde o tempo, né, do início do sistema de crenças, os Asimós já estavam pensando em tudo, já tinham tudo programado. Por quê? Porque a humanidade foi coberta pelo sistema de controle que já havia dos Asimós, sendo que eles não têm esse sistema de crenças, eles não têm alguém para adorar, eles não têm uma religião, eles
se fizeram deuses, eles aqui se fizeram personagens divinos e se tornaram personagens mitológicos que são adorados na cultura viking, na celta, na cultura egípcia, romana, sumeriana, enfim, ao longo da nossa história estão aí até hoje com nomes diferentes, sendo a mesma divindade que chegou aqui, divindade esta falsa que se apresentou aos sumérios. Então, dentro disso tudo, nós temos o procedimento de retirada de implantes energéticos sutis, etéricos e plasmáticos. São eles que impedem o nosso avanço em diversas áreas. E os seres que vivem nessas dimensões com energias diferentes, densas, mais baixas, não querem que nós saiamos desse controle, não querem que esse sistema termine e criam situações na nossa vida, ao longo das nossas vivências. Nós temos flashes, nós temos memórias de alguma coisa, de pessoas. A primeira vez que eu tive, como Cláudia, na minha adolescência, um sonho lúcido, eu lembro dele até hoje. Por quê? Porque eu não tinha a mínima ideia do que era o processo de despertar. Há uns 50 anos, mais ou menos, nós não falávamos sobre isso. E é emocionante nós estarmos vivendo uma época onde nós seremos testemunhas das transformações, não só planetárias, como também aquilo que os regressivos vão fazer nos céus e na terra para tentar nos enganar, nos tirar do processo de despertar e nos fazer desistir. Então, eles criam situações usando outras pessoas que estão adormecidas e eles produzem uma negatividade e a gente recebe se quiser, porque a gente pode transmutar essa negatividade em positividade ou pode rejeitar essa energia que vem para nos bloquear o fluxo das nossas frequências. Então, a gente bloqueia, eu não aceito isso, volta para onde você veio. E cada abertura no campo energético, eles aproveitam e vão atrasando o nosso processo. Mas, hoje, nós queremos liberar, então, a nova data do procedimento de retirada de implantes. Não se preocupem. Finalizando, parece complexo, mas é muito simples. O final de todo esse sistema de gerenciamento, de controle por parte não só dos Asimós, como das outras espécies que entraram em acordo com eles para nos manter assim, se alimentando da nossa energia vital, impedindo que a gente entendesse que somos parte do universo, somos parte do todo, fazemos parte do cosmos e estamos aqui de passagem, só que antes do despertar, a gente estava aqui sempre, porque a vida é de passagem, mas a essência volta e volta e volta por causa do sistema encarnacional. E a pessoa vai ver coisas que o seu sistema de crenças permite, e depois a essência volta e volta, e é um sistema que a gente não entende ainda muito bem dentro da tridimensionalidade. Por quê? Porque a nossa mente é programada para rejeitar toda informação que bata de frente com a programação que a gente tem, as informações que a gente tem e que são, na nossa mente, as verdades, os sofismas, aquilo que parece que é verdade, mas não é. Na verdade, é uma grande enganação. Então, nós vamos fazer um conteúdo extra, ainda falando um pouquinho sobre a finalização desse ciclo de controle em cima do planeta e divulgando também todas as informações necessárias referentes ao procedimento de retirada de implantes. Então, a nova data será no dia 25 de agosto, um domingo, às 21 horas, e nesse conteúdo extra estaremos colocando tudo que você precisa saber
links para vídeos que você precisa ver. E para quem vai participar pela primeira vez, é importante assistir esse vídeo para poder entender que é uma responsabilidade pessoal. Você não pode enviar o nome de pessoas que não estão no despertar, que não entendem o que é um implante energético, não entendem que aquilo que elas estão sentindo vem de um bloqueio das suas energias vitais e isso pode prejudicar a pessoa energeticamente. Ela pode, já que está adormecida, ela pode ser usada como uma represália em relação a você que enviou o nome dela para retirada de um implante que ela nem sabe que tem, ela nem sabe que existe o processo de despertar e a expansão da consciência. Então, como sempre falamos, é um processo quântico, não é um trabalho espiritual, não é um passe, não é nada disso. E confirmando, a nova data do procedimento de implantes será dia 25 de agosto, às 21 horas. E é emocionante estar aqui com vocês, nesse momento, entendendo que cada um de nós é uma essência dentro deste corpo biológico, e essa essência fractal da fonte criadora. E é emocionante também saber que estamos conectados, estamos ligados uns aos outros através dessa fractalidade e que viemos para cá como essência, uns por curiosidade, uns porque não tiveram mais o seu planeta, onde viviam de uma forma amorosa, mas não tiveram como se defender, outros porque o seu planeta foi danificado por esses seres controladores, invasores e dominadores, colonizadores. Então, nós estamos aqui vivenciando a experiência humana e, na ascensão, é a nossa, como vamos dizer, última vez aqui, porque quebramos a roda, entendemos as armadilhas do sistema dos Asimovs e não passamos mais, não desejamos mais, dizemos não ao ciclo encarnacional e com o conhecimento de que há esse esquecimento, nós vamos sendo lembrados aos poucos, porque nós não temos a liberação de todas as informações no nosso cérebro ao mesmo tempo, não aguentaríamos isso num corpo tridimensional, e esse sistema que dura bilhões e bilhões de anos aí, desde que a Terra foi formada e foi visitada pela primeira vez por outras espécies que não eram dominadoras nem colonizadoras e foram embora. Então veio essa, não é? E construiu um sistema de controle em cima daquilo que eles já possuíam no seu planeta. Então, não nos surpreende que a nossa mente tenha sido limitada e que o nosso conhecimento também seja limitado, fora do processo de despertar, e o que temos não se compara ao conhecimento das espécies que estão milhares e milhares e milhares de anos em tempo terrestre, mais avançadas do que nós, tecnologicamente, sendo que algumas são muito avançadas tecnologicamente, mas não conhecem o amor incondicional, não conhecem a empatia e não conhecem moral. Então, aquilo que fazem acham normal porque eles não sabem que aquilo que eles estão fazendo para nós humanos é algo não aceito, não bem visto. Então, é um prazer dividir a nossa linha de tempo com cada um de vocês, existindo aqui neste mesmo período de tempo, nesta era, vivenciando nossos processos que vão trazer o fechamento dessa experiência humana àqueles que escolherem assim. Particularmente, eu fiz a minha escolha. A minha experiência humana termina aqui, na Cláudia. Quando tudo terminar para mim, seja antes da ascensão ou
na ascensão, que não sabemos quando vai ser, por um motivo ou pelo outro, eu já tenho conhecimento, a minha consciência está em expansão, eu estou num processo de despertar, estou aberta a qualquer informação positiva que venha da fonte criadora e que chegue até mim através do eu superior, trabalhando com o meu eu interior, procurando a cada dia ser uma pessoa melhor aqui, aproveitando esse tempo para, junto com mais outras pessoas que estão com o mesmo propósito, ajudando aqueles que querem também despertar e expandir as suas consciências e não entendem como funciona o sistema, não entendem como esses seres estão agindo no hoje. E nesse reencontro, nós estamos finalizando essa terceira parte, entre aspas. Por quê? Porque, através de um roteiro melhor elaborado, a gente vai falar mais sobre essa terceira parte e vamos falar também, nós tivemos o conteúdo do início, do meio e essa finalização, e mesmo que a gente colocasse vídeos de 1 hora, seriam ainda conteúdos parcos, ou seja, conteúdos ainda pobres, porque falar sobre isso é complexo e nós não podemos falar tudo. E um dia nós falaremos tudo, sim, vindo a orientação da fonte, a despeito do que possa acontecer com o canal, nós falaremos tudo. A quantidade de informações é imensa e muita gente diz, por que não falam logo tudo? Porque a sua mente não vai assimilar tudo. E o nosso foco não é ter pressa, é seguir caminhando, é não ter pressa e correr e cair e não conseguir chegar, mas sim caminhar, mesmo que lentamente, tendo um propósito, chegar lá naquele ponto que a gente quer chegar e todos juntos, de preferência, passando por esse evento cósmico que tem sido, fora das nossas vistas, uma experiência aguardada por várias essências benevolentes para ver a humanidade saindo dessa situação. Então, de uma forma bem objetiva e resumida, explicamos aí a nossa vivência, nós vamos tocar nesse assunto mais vezes e aceitamos os nossos processos, nos abrimos para eles, abraçamos os nossos processos e juntos, em unicidade, estamos aí ajudando uns aos outros em todos os níveis possíveis da nossa existência. E usando aqui uma frase que eu li hoje numa notícia, os Jogos Olímpicos estão no topo das notícias e eles proporcionam a falsa impressão de que vai tudo bem. Isso eu li em um site secular. Então, é a distração em meio a tantas coisas que estão em andamento, acontecendo no agora, e distração também que está vindo dentro da área da espiritualidade, através de canais que recebem milhares e milhares de visualizações. Por quê? Porque são verdadeiros cavaleiros do Apocalipse. 7 bilhões de pessoas serão dizimadas de uma vez. Essa desgraça vai acontecer, isso e aquilo. E a pessoa tem aquela inclinação de querer ouvir, de querer saber algo que não traz solução. São informações que trazem incerteza, implantam medo, né? Isso vai acontecer, é o início disso, é o cumprimento daquilo que foi dito no passado, isso e aquilo, mas não traz a solução, não traz a paz, não diz tudo isso pode acontecer, mas nós temos segurança, nós temos isso, nós temos aquilo. Não, só apresentam os problemas, até problemas às vezes que nem vão acontecer, mas trazem a insegurança, o medo, a incerteza, a ansiedade, a angústia, e isso bloqueia nossos processos, bloqueia o fluxo de energia. Eu não vejo esse tipo de conteúdo. Então, quando enviam para o canal
Ah, você poderia ver esse conteúdo que foi dito que vai ter isso, isso, isso na Terra, e não sei o quê, e eu olho pela chamada, às vezes até pela pessoa, não é julgamento, mas eu não vou permitir que aquela energia entre na minha mente e me traga, vem cá, filha, e me traga problemas, empacando a minha vida, manipulando minha energia. Ela está bem sonolenta, está bem quietinha. Não é? Impedindo que eu continue avançando dentro dos meus processos. E parar não é uma opção, desistir não é uma opção. Então, isso não é divino, sabe? Isso é cruel. E quando é cruel, a gente sabe que não vem da fonte criadora, porque não produz amor incondicional, não é uma energia boa. Então, aqui, olha eu. Tô com soninho. Eu tô com soninho. É muita paz, né, minha flor? Linda de mãe. Não é, meu amor? Então, a gente fica por aqui essa semana. Já estamos aí há algum tempo. Qualquer dúvida a respeito desse conteúdo ou dos outros conteúdos, vocês podem enviar para o nosso e-mail. Lembramos que aqueles que enviaram suas experiências, seus depoimentos, nós vamos responder você. É que houve um acúmulo de e-mails, nós tivemos uma dificuldade aí, e quem responde os e-mails sou eu. E vocês lembram que eu tive aquele problema de saúde que me atrasou profundamente, eu quase fiquei sem voz, eu tossi durante muito tempo, e foi um período bem difícil, mas um período que passou. Então, agora eu estou colocando em dia os depoimentos que mandam, as experiências que mandam, né, em confiança, preservando, deixa eu ver para cá, preservando a identidade das pessoas, narrando aí as experiências, não é? Por ordem de chegada, de acordo com a orientação que recebemos, e algumas experiências também que não são para ser narradas, mas precisam de conselhos. E recorrem a gente, e a gente agradece pela confiança, pelo suporte, pelo apoio que vocês têm nos dado, e de nós todo sentimento é recíproco. Então, nós estamos por aqui, continuaremos juntos, se você desejar, analisando aí todas as coisas da melhor maneira possível e seguindo em frente com os nossos processos. Então, pessoal, gratidão mais uma vez pela sua vida em nossa linha de tempo, pelo seu amor por nós, pelo seu carinho, preocupação, apoio e suporte. Muita paz, muito amor, muito discernimento e sabedoria, e principalmente muita da verdadeira luz. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.